A doçura dos seres humanos homoafetivos conseguia produzir frutos. Durante séculos, a espiritualidade foi associada a tradições conservadoras, dogmas rígidos e estruturas morais inflexíveis. Muitas pessoas Wuxia mais foram marginalizadas em nome de uma fé que, ironicamente, deveria acolher e transformar pelo amor. No entanto, uma nova consciência tem emergido, silenciosa, mas poderosa, a Revolução Espírita Gay LGBT. Que em 1995, dois espíritos me procuraram, me pedindo para eu escrever, na tal época que eu nem sabia que eu estava produzindo livros. Em 1995, dois espíritos se aproximaram, e eu disse para vocês que eu comecei a desconfiar que estava produzindo livros em 95, 96, foi por aí. E eles disseram, olha, nós somos dois espíritos, na época não existia a expressão homoafetividade, era homossexualidade. Nós somos dois espíritos que várias vidas fomos homossexuais e gostaríamos que você escrevesse o, entre aspas, primeiro livro na história humana a explicar essa questão, mas mostrando algo um pouco mais complexo do que o que corriqueiramente se diz do movimento espírita. Eu olhei para aquilo lá, eu nunca digo não, mas comecei a produzir os caderninhos, mas nunca levei esse livro adiante. Isso foi em 1995. De vez em quando eles retornavam, o nome, não me lembro, Neidien, alguma coisa assim. Eu anotava alguma coisa, mas eu dizia para mim mesmo, eu jamais vou publicar nada disso. Não tenho a menor condição. Mas, olhem bem como a coisa é engraçada. Quando Javé aparece na minha vida, quando ele me começa essas coisas todas aí que, de certa forma, eu esclareço nos livros e nas palestras, o fato é que no ano 2014, 2013, sei lá quando foi, eu fui assistir um filme chamado The Imitation Game, o jogo da imitação, em que aparece a figura de Alan Turing, que foi um gênio matemático da Inglaterra, usado para decifrar o código Enigma dos nazistas, e ele decifrou, ele é o pai dos computadores, e esse cara, a quem a humanidade deve o final da Segunda Guerra Mundial e muitas outras coisas, o computador, por exemplo, ele era homossexual. E o filme mostra a história dele e mostra que, no final, mesmo sendo um herói, ele foi humilhado pelo governo inglês, porque pelas leis inglesas a homossexualidade era um crime, e ele começou a tomar hormônios, não aguentou, porque os hormônios era o Estado que aplicava nele, e ele se suicidou. Para minha surpresa, quando o filme acabou, a primeira vez que eu fui tinha muita gente, eu fui uma segunda vez, tinha umas 5 ou 6 pessoas só, e eu notei que havia um espírito sentado ao meu lado e notei que era um daqueles que me procurou em 1995, o tal Neidien. Quando o filme terminou, dessa vez, na segunda vez, eu me aprofundei no filme, vi o drama do Alan Turing, aí o espírito começou a dizer, olha, eu estou aqui de novo para pedir que você escreva e eu preciso lhe dizer, eu me apresentei com esse nome, porque foi uma das minhas vidas, mas meu espírito é esse aí, eu fui Alan Turing. E estou pedindo desesperadamente que você escreva, porque nós precisamos... bem, aí foram lá muitas coisas que eu não vou falar aqui, mas indo para a sua pergunta, ou melhor, para a sua observação, quando eu comecei a escrever, na verdade são 5 livros, eu só publiquei o primeiro, ou 6, sei lá. Quando eu percebi que o que estava sendo dito nas entrelinhas, que ainda virão nos próximos, que a energia dos espíritos vinculados ao corpo macho, a energia vibratória dos espíritos vinculados ao corpo fêmea. Essas duas energias eram inferior em termos de doçura à energia emanada por espíritos vinculados a algum tipo de identidade de gênero abraçado com a questão homoafetiva, e como a doçura dos seres homoafetivos conseguiam, e aí eu volto para a primeira pergunta feita,
Aliás, a pergunta que foi feita em relação ao amor dos animais. A doçura dos seres humanos homoafetivos conseguia produzir frutos para atenuar o problema de Javé, não é resolver, mas para atenuar de modo muito mais eficaz do que aqueles emanados de corações ditos masculinos ou femininos. Em outras palavras, quando a energia dos cisgêneros não resolviam ou não ajudavam a resolver ou importavam menos para Javé do que a energia dos transgêneros, quando era emitida para ele, eu fiquei terrivelmente estupefato, eu fiquei surpreso. Porque é o contrário de tudo que, entre aspas, nós julgamos ser o normal ou anormal na história, o comum ou incomum. Essa revolução não se faz com gritos nem com violência. Ela acontece na vibração, no campo invisível da energia. Pessoas homoafetivas, quando conectadas com o amor verdadeiro, emitem uma frequência espiritual profundamente transformadora. Trata-se de uma vibração que não apenas cura feridas internas, mas que se projeta no coletivo, influenciando positivamente a consciência espiritual da humanidade. É preciso compreender que espiritualidade não se mede pela aparência, pela orientação sexual ou pelas normas tradicionais. Espiritualidade é vibração, é essência. E o amor, quando vivido de forma sincera, profunda e compassiva, é a forma mais elevada dessa essência. Muitos ainda julgam o que não compreendem. Mas a energia do amor vivido entre pessoas LGBT, quando é genuína, ultrapassa preconceitos e alcança dimensões espirituais elevadíssimas. É uma força que toca até mesmo o que alguns chamam de divindade suprema, Javé, Deus, o todo. De forma surpreendente para os que ainda vivem presos a padrões antigos, essa energia agrada ao divino. E mais do que isso, ela coopera ativamente com a cura espiritual do planeta. Ao contrário do que foi historicamente imposto, a presença LGBT no mundo não representa uma ameaça espiritual, mas uma resposta, um bálsamo, um realinhamento vibracional. Em um tempo de colapsos morais, guerras e egoísmo, o amor autêntico entre pessoas do mesmo sexo tem se mostrado como um caminho espiritual legítimo e necessário. A revolução espírita gay LGBT não precisa de templos. Ela se faz nos afetos sinceros, na empatia sem julgamentos, no cuidado com o outro. Ela se faz na coragem de amar sendo quem se é. E essa revolução já começou. Ela está em marcha. Ela está curando.